Revelado. O incrível momento em que o milionário descobriu o amor na faxineira pobre. Gustavo, um homem de 35 anos e milionário, sempre teve o mundo a seus pés. Com um carro importado e um apartamento luxuoso na zona sul do Rio, ele parecia ter conquistado todos os seus sonhos. Mas por trás daquele sorriso encantador, havia um vazio que o consumia, uma solidão sufocante que ele não conseguia ignorar. Após mais uma reunião desgastante, onde suas ideias foram criticadas por todos, ele voltou para casa desiludido, refletindo sobre a superficialidade de sua vida. Ao entrar no saguão do seu prédio, algo inesperado o parou em seco. Rosa, uma faxineira de 28 anos, estava ali, vibrantemente concentrada em seu trabalho. Seu sorriso largo era como um raio de sol que iluminava o ambiente. Gustavo ficou parado, observando-a. Aquela mulher exalava uma força e uma dignidade que ele nunca tinha encontrado em suas interações superficiais com pessoas de sua classe. Enquanto Rosa arrumava seu uniforme, seus olhos brilham como estrelas, e ele se viu atraído por aquela beleza simples, que resplandecia com sinceridade. As conversas que começaram simples se tornaram um refúgio. Gustavo e Rosa se encontravam com frequência, e a cada encontro, ele sentia seu coração acelerar mais. As histórias dela sobre os desafios de sustentar 2 filhos e cuidar da avó doente não eram só relatos de lutas, eram lições de resistência, cheias de esperança. Ele ficou encantado pela força que ela transmitia, uma força que parecia ainda mais impactante diante de sua vida de maravilhas vazias. Havia também um dilema pulsante. Sua mãe, tradicional e firme, começou a pressioná-lo, insistindo que ele deveria se casar com uma mulher da sua classe, com interesses e valores que pudessem manter o status da família. Cada palavra dela ressoava em sua mente, e Gustavo se viu dividido entre o amor que estava florescendo e as expectativas familiares que o aprisionavam. Enquanto isso, em sua comunidade, Rosa enfrentava olhares julgadores. As vizinhas sussurravam sobre o homem rico que aparecia, temendo que ela se deixasse levar por essa ilusão. E em meio a essa tensão, uma tragédia no morro vizinho desabou como um raio sobre todos. O desespero tomou conta e muitos perderam suas casas. Gustavo, agora diante da realidade de Rosa, sentiu uma mudança em seu interior. Ele se ofereceu para ajudá-la, e juntos começaram uma campanha, unindo forças para arrecadar donativos e apoiar aquelas famílias. O que começou como um simples amor se transformou em um ato de humanidade. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações, para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito. Com alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. No auge da crise, quando a pressão da família de Gustavo se intensificava, e a comunidade ao redor de Rosa se unia em dor, ele se viu em um dilema angustiante. O que ele realmente valorizava? Sua posição na sociedade ou o amor que tinha encontrado nos braços da mulher que enfrentava o mundo de cabeça erguida? No banco do parque, o peso das decisões pairava sobre eles, enquanto as risadas das crianças ecoavam ao fundo. Cada silenciar no ar gritava uma pergunta: será que o amor pode realmente superar as barreiras sociais que os mantêm apartados? Os olhos de Gustavo e Rosa se encontraram, e uma nova história estava prestes a ser escrita, mas eles sabiam que a coragem seria o verdadeiro teste dessa jornada. O sol já se despedia no horizonte, tingindo o céu de laranja e púrpura, enquanto Gustavo e Rosa caminhavam lado a lado pelas ruas do bairro. O cheiro de comida caseira invadia o ar, levando a lembranças quentes de um lar que ambos desejavam, mas que pareciam tão distantes. Entre risos e conversas, no entanto, a sombra do dilema pairava sobre eles, como um peso que não podia ser ignorado. A campanha que haviam iniciado estava dando frutos. Muitas doações chegaram à comunidade, e a esperança se espalhava, mas na mente de Gustavo, a batalha interna era incessante. Seu celular vibrou em seu bolso abruptamente, trazendo de volta a realidade de sua vida privilegiada. Era uma mensagem da sua mãe. Gustavo, precisamos conversar. Sua felicidade não deve depender de uma mulher que não pertence ao nosso mundo. As palavras arrepiavam sua alma, como um aviso de que não poderia escapar da pressão familiar por muito mais tempo. Rosa percebeu seu silêncio e suavemente segurou sua mão. O toque dela era como um bálsamo para seu coração angustiado. O que aconteceu? Perguntou ela com a preocupação estampada no rosto. Gustavo hesitou, o olhar fixo no chão.
Nada que eu não possa resolver, respondeu, mas a sinceridade vacilava em sua voz. A verdade é que ele não sabia como resolver. O amor que sentia por Rosa era forte e genuíno, mas as vozes de sua família ecoavam em sua mente, repletas de tradições e expectativas. E ao mesmo tempo ele não queria acrescentar mais peso à vida dela, que já estava cheia de desafios. Nos dias que se seguiram, a ajuda à comunidade continuou, e as interações entre eles foram se tornando cada vez mais intensas. Um final de semana, enquanto organizavam uma festa para as crianças afetadas pela tragédia, Rosa se aproximou de Gustavo, seu olhar vibrante e esperançoso. Você já pensou no que faremos quando tudo isso acabar? E se a vida voltar ao normal, o que vai acontecer com nós dois? Perguntou, seu tom cheio de incerteza. Aquelas palavras ecoaram em Gustavo, como um eco distante que nunca parecia desaparecer. Ele queria prometer um futuro, mas sentia que era um passo arriscado, que poderia levá-los a um destino incerto. O medo de perder tudo que construiu era aterrorizante. A festa foi uma explosão de risadas, cores e alegria. As crianças corriam de um lado para o outro, enquanto os adultos se alegravam ao ver a solidariedade pulsar na comunidade. Gustavo e Rosa juntos eram a representação desse renascimento. Era um sonho que poderia ser real, mas ainda assim havia uma sombra no sorriso de Gustavo. Quando a festa chegou ao fim e as luzes da cidade começaram a brilhar, Rosa olhou para ele com uma intensidade que fez seu coração disparar. Gustavo, eu quero que você saiba que não sou só a faxineira. Sou alguém que acredita no amor, assim como você. E se você quiser, estou disposta a lutar. Mas você também precisa lutar. As palavras dela cortou o ar, e Gustavo sentiu um nó se formando em sua garganta. Ele sabia que aquele era o momento decisivo. Um olhar entre os dois dizia mais do que 1000 palavras. Como ele poderia permanecer entre o amor que havia encontrado e o peso da tradição que o oprimia? Ali sob as luzes da cidade, enquanto a vida pulsava ao redor, Gustavo percebeu que não estava apenas em uma encruzilhada, estava à beira de uma transformação. Mas antes que pudesse decidir, um grito cortou a noite, algo inesperado. Algo que mudaria tudo. O que poderia ser? Como suas vidas se entrelaçariam ainda mais? O grito era agudo e penetrante, ecoando pela rua como um clarim em meio à festa. Instintivamente Gustavo e Rosa se viraram, seus corações disparados, enquanto a multidão ao redor começava a se agitar. O que poderia ter gerado tal desespero? Pessoas se espremiam para ver de onde vinha o chamado, e as risadas da festa rapidamente se transformaram em murmúrios de preocupação. Um homem corria com o rosto pálido e olhos arregalados, como se tivesse visto um fantasma. Um acidente! Um acidente na esquina! Ele gritava e imediatamente o clima de alegria se transformou em tensão. Gustavo sentiu um impulso. Sem pensar, ele começou a correr na direção da esquina, puxando Rosa pela mão. Ela hesitou por um instante, mas logo seguiu, com a respiração acelerada e o coração aflito. O que poderia ter acontecido? Que tipo de acidente era aquele? Quando chegaram, a cena era surreal. Uma garotinha estava deitada no chão, enquanto sua mãe tentava acordá-la, chorando desesperadamente. Algumas pessoas já estavam ao redor, tentando ajudar da melhor maneira que podiam. Gustavo se lembrou da festa, da alegria e do espírito comunitário que antes pairava no ar. Ele queria ser parte da ajuda, queria fazer algo. Rosa, vá buscar água e ver se alguém tem um celular para chamar uma ambulância, ordenou, em um tom que soava mais decidido do que se sentia. Rosa assentiu rapidamente e correu para cumprir o pedido. Gustavo ajoelhou-se ao lado da garotinha e olhou de perto para o rosto dela. Ele viu a fragilidade naquela pequena criação, tão inocente e cheia de vida. Uma dor profunda arremessou-se em seu peito. Oi, pequena, tudo bem? Estou aqui com você, disse ele, tentando transmitir uma calma que não sentia. Ele pegou a mão dela, que estava quente e trêmula. Você vai ficar bem, eu prometo. Era um estalo na realidade. Ali, naquele momento, ele percebeu que nada importava mais do que aquelas vidas, aquelas histórias que se entrelaçavam em meio ao caos. Logo, Rosa voltou com água e um celular. Gustavo olhou para ela, que tinha o rosto manchado de preocupação, mas suas mãos tremiam, não só por causa do medo, mas pela urgência de fazer a coisa certa. Ele pediu que alguém ligasse para o serviço de emergência, enquanto ele e Rosa tentavam acalmar a mãe da garotinha. No fundo, o que estamos fazendo, Gustavo? Rosa sussurrou, enquanto observava a cena de terror à sua volta. A pergunta pairou entre eles, ora triste, ora poderosa. Era uma reflexão crua sobre suas vidas, suas escolhas, as tradições que os prendiam e a luta que travavam. Enquanto as sirenes se aproximavam, Gustavo encontrou o olhar de Rosa e seu coração se repleto de um sentimento intenso. Eles estavam juntos.
Esse era o amor que valia a pena lutar, não só por eles, mas por todos que precisavam de apoio. A ambulância chegou, e os socorristas se apressaram para ajudar a garotinha. Gustavo e Rosa assistiram, as mãos ainda entrelaçadas. Uma nova responsabilidade começou a despontar neles. Estavam construindo um caminho, um futuro que não se limitava às suas individualidades. Eles poderiam transformar a dor em esperança, em conexão. Mas antes que pudessem aprofundar essa nova consciência, a mãe da garotinha se aproximou, com lágrimas nos olhos e algo que falava de uma verdade que estava prestes a ser revelada. Gustavo sentiu um frio na barriga. O que ela diria? A tensão no ar era palpável, uma nova virada estava a caminho. Quem era aquela mulher? O que mais estava escondido naquela alegria repentina? Gustavo sentiu o coração disparar quando a mãe da garotinha, com os olhos vermelhos de tanto chorar, se aproximou. Havia uma mistura de desespero e determinação em seu olhar. Ele ficou sem saber o que esperar. As pessoas ao redor pareciam surpresas, os murmúrios crescendo a cada segundo e mantendo todos em suspense. Obrigada por estarem aqui, disse a mulher, a voz trêmula. Ela estava tentando se recompor, mas a dor ainda a consumia. Ela é minha vida, eu não sei o que faria sem ela. Seus lábios tremiam e Gustavo, tocado pela vulnerabilidade dela, inclinou-se um pouco mais para a frente, como se pudesse oferecer conforto. A gente só fez o que qualquer um faria, senhora. Estamos aqui com você, disse ele, sentindo que cada palavra era verdade. A solidariedade havia reunido um pequeno grupo ao redor deles, e a importância da comunidade se fez presente. A mulher respirou fundo, e com um gesto hesitante, segurou as mãos de Gustavo e Rosa. Meu nome é Ana. Ela olhou nos olhos deles, uma faísca de esperança piscando em meio à angústia. Você não sabe, mas a vida tem sido muito difícil para nós. Hoje era um dia especial, um dia de festa. Eu só queria que a minha filha pudesse aproveitar um pouco, mesmo em meio a tudo isso. Rosa, que escutava a conversa, sentiu uma conexão instantânea. Estamos aqui para te ajudar, Ana. Vamos ficar do seu lado. A empatia nas palavras de Rosa ressoou em todos ao redor, criando uma atmosfera de apoio mútuo. Essa situação não era apenas sobre a garotinha caída, mas sobre a luta de uma mãe, enfrentando as tempestades que a vida havia lhe imposto. Ela já passou por tanta coisa que eu não consigo entender como ainda consegue sorrir. Ana fez uma pausa, limpando as lágrimas que teimavam em escorrer. Mas eu não sei até quando serei forte. Estou tão cansada. O desespero na voz dela fez o coração de Gustavo apertar. Ele sabia que a luta de Ana refletia a de muitos outros, um eco em meio a vozes que clamavam por compreensão e apoio. Ele rangeu os dentes, prometendo para si mesmo que não deixaria aquela conexão se desvanecer. A ambulância começou a se mover, os paramédicos informando que a garotinha estava a caminho do hospital. Gustavo sabia que não podiam acompanhá-las, mas não podia deixar de sentir que uma semente de amizade tinha sido plantada naquele momento. Se precisar de algo, qualquer coisa, eu estarei aqui. Nós dois estaremos, disse Gustavo, olhando diretamente nos olhos de Ana. Havia uma força ali nas palavras e no olhar. Ela acenou, a gratidão em seu rosto misturando-se com um pingo de esperança. A situação parecia se acalmar, mas Gustavo já sentia a adrenalina do momento reverberando dentro dele. Havia mais do que apenas preocupações a se resolver. A sensação de urgência que o motivou a correr até ali agora se transformava em um impulso de ajudar, mesmo quando a festa se afastava. Vamos nos encontrar de novo, Ana. Pode contar com a gente, disse Rosa, e ali, naquele momento, um pequeno grupo se tornou mais do que uma multidão de estranhos. Eles eram um laço, uma conexão que transcendia a dor e a luta. Quando se prepararam para voltar, Gustavo olhou para Rosa, uma nova luz nos olhos dela. Eles perceberam que aqueles momentos difíceis podiam ser a chama que iluminava um novo caminho, mais do que eles poderiam imaginar. Mas, antes que pudessem ir embora, Ana se virou, uma expressão misteriosa agora ocupando seu rosto. Tem algo que eu preciso te contar, ela disse, a intensidade em sua voz fazendo Gustavo sentir que o chão sob seus pés estava prestes a mudar. O que mais ela escondia? Uma revelação estava prestes a desabrochar, e isso poderia alterar tudo. O que aquela mulher poderia dizer que mudaria não só suas vidas, mas talvez o destino de todos ali? Gustavo sentiu um frio na barriga. A tensão no ar era palpável, e a expectativa de Ana parecia contagiar todos ao seu redor. Eu não sei como falar isso, ela começou, sua voz vacilante, enquanto ajustava a posição das mãos, quase como se estivesse buscando coragem em seu gesto. Minha filha, ela tem uma condição rara. Não é só um acidente, sabe? É algo mais sério. Aquelas palavras caíram como um bombardeio no coração de Gustavo.
Ele olhou para Rosa, que segurava sua mão com força, enquanto os olhos dela se enchevam de lágrimas. Ele podia imaginar a situação da garotinha, a fragilidade da vida misturada à esperança. Ana estava lutando e não apenas contra o desespero, mas também contra um diagnóstico que se impunha. Ela sempre foi tão forte, tão alegre, apesar de tudo. Mas a vida não está sendo fácil. Ana respirou fundo e continuou. Tem semanas que ela está bem, e tem outras que eu não sei como a manter sorrindo. Eu tentei até o último segundo e hoje, eu só queria ver o sorriso dela. Gustavo sentia a angústia se espalhar pelo peito, mas ao mesmo tempo, uma vontade imensa de fazer algo. Queria apertar a mão de Ana, mostrar que ele estava ali, que não eram apenas estranhos. Você não precisa estar sozinha nessa, nós podemos ajudar. A determinação em sua voz era clara. Mas o problema é maior do que eu posso suportar sozinha. Não sei se tenho forças para continuar essa batalha, disse Ana, os olhos marejados. Rosa, ouvindo o fervor de Ana e a vulnerabilidade dela, tinha uma ideia. O que você precisa, Ana? Temos uma comunidade aqui. Podemos fazer algo, seja um evento, uma arrecadação, qualquer coisa que ajude sua filha. Ana hesitou, olhando de um para o outro, mas Gustavo percebeu que por trás do seu medo havia um brilho de esperança. Eu só não sei por onde começar. Podemos sim. Se unirmos forças, podemos criar um movimento. Algo para ajudar a sua filha e tantas outras crianças que estão nessa luta, Gustavo disse, preenchido por uma nova energia. A ideia de poder fazer algo pelo bem de uma criança o motivava profundamente. Enquanto falavam, mais e mais pessoas começaram a se aproximar. O que antes era um pequeno grupo logo se tornou uma multidão interessada. Gustavo sentiu uma onda de solidariedade fluir. Ele enxergava a chance de mudança, não apenas para Ana e sua filha, mas para tantas outras famílias que enfrentavam dificuldades semelhantes. A conversa entre eles fluiu, a empatia criando um ambiente acolhedor. Ana parecia mais leve à medida que compartilhava a trajetória da filha. Era um verdadeiro desabafo, e Gustavo e Rosa estavam ali, ouvindo e apoiando. O que começou como um encontro aleatório agora se tornava, em essência, um movimento maior. Depois de um tempo de conversa, Ana sorriu timidamente. Talvez eu não tenha que carregar essa carga sozinha. E se vocês estiverem ao meu lado, quem sabe? A ideia de uma campanha, um evento, isso poderia fazer diferença. Gustavo sentiu um calor no coração. Eles não eram apenas espectadores, mas agora estavam dentro de uma história que poderia mudar vidas. O instinto de ajudar reverberava em cada palavra, cada olhar trocado. Faremos isso. Então vamos planejar um evento, algo que você e sua filha possam aproveitar e também que possa ajudar outras famílias, Gustavo disse, com fervor. Enquanto as ideias ganhavam forma e o sol se punha, iluminando tudo com uma luz dourada, Ana olhou para eles com gratidão nos olhos. Obrigada, de verdade, obrigada por me ouvirem. Mas antes que pudessem se despedir, Ana revelou, tem mais uma coisa, algo que descobri sobre a condição da minha filha. Pode mudar tudo. A expressão dela tornou-se séria novamente, fazendo o coração de Gustavo acelerar. O que mais ela tinha a dizer? Como isso poderia alterar a trajetória que acabaram de começar? A atmosfera, que antes era leve e cheia de promessas de esperança, agora estava mais carregada, como um céu prestes a desabar em chuva. Ana respirou fundo, e Gustavo podia ver as batalhas que ela travava apenas no tremor de seus lábios. Esse diagnóstico não é definitivo, ela começou hesitante. Tem uma nova pesquisa, um novo tratamento, mas é caro e ainda está em fase experimental, o que é um risco enorme. O silêncio que se seguiu foi denso, como se o mundo ao redor tivesse parado por um instante. Gustavo e Rosa trocaram um olhar, um entendimento silencioso entre os dois. Era uma chance, mas também uma incerteza. E como podemos ajudar? Gustavo perguntou, a voz firme, apesar da incerteza dentro dele. Esse tratamento precisa de verba para os primeiros testes e também de uma quantidade significativa de doações para se manter. Além disso, existe um grupo de pais que estão lutando para conseguir isso. Eu faço parte dele, Ana explicou, o olhar firme. A luta é diária, e temos que fazer barulho para que o mundo escute. Aquelas palavras tocaram o coração de Gustavo. Ele pensou em quantas vezes se sentia impotente diante das dificuldades que via ao seu redor. Mas agora, ele sentia uma força crescer dentro de si, um impulso quase visceral. Podemos fazer isso juntos, ele afirmou. Vamos aumentar a conscientização, vamos falar sobre isso, vamos organizar um evento que chame a atenção. Rosa, observando a determinação deles, disse, para isso precisamos de uma estratégia. Temos que envolver a comunidade, trazer as pessoas para essa luta. Um evento, uma arrecadação.
Tudo isso pode começar com um simples cartaz e algumas redes sociais. O brilho de sua voz iluminava a sala, e Ana parecia absorver cada palavra como uma luz no fim do túnel. Enquanto os detalhes começavam a tomar forma, Ana compartilhava mais informações sobre a condição da filha, aquele pequeno milagre que batalhava todos os dias. Com cada palavra sua paixão era palpável, e Gustavo sentiu o peso da responsabilidade aumentar. Era como se eles estivessem em uma missão que unia todas aquelas vidas, todas aquelas histórias. As horas passaram, e o grupo se dispersou mais tarde, cada um carregando nos corações um novo semblante de esperança, de união. Eles decidiram que começariam a mobilização imediatamente. Mas mesmo enquanto saíam, uma nuvem de preocupação permanecia. Ana não poderia deixar de pensar em sua filha, e o que a espera por tratamento poderia causar. Nos dias que se seguiram, a energia do evento tomou forma. As redes sociais borbulhavam com atualizações e hashtags voltadas para a causa. Os moradores se mobilizavam, e Gustavo se surpreendeu ao perceber a força que a comunidade manifestava. Bazar, karaokê, desfile, as ideias eram tantas que parecia que o evento ganhava vida própria. Entretanto, em meio à empolgação e à preparação, um detalhe se tornou cada vez mais presente em sua mente: a incerteza sobre a condição da menina. Ana sabia que o tempo era curto, e o desespero às vezes refletia em suas palavras. Isso angustia Gustavo mais do que gostaria de admitir. Na noite anterior ao evento, enquanto refletia sobre tudo o que haviam construído, Gustavo recebeu uma mensagem de Ana pelo celular. O coração dele disparou. Precisamos nos encontrar antes do evento. Existe algo mais que você precisa saber, dizia a mensagem. O que poderia ser tão importante a essa altura? O que mais poderia mudar o cenário que haviam tentado construir? A dúvida inundou a mente de Gustavo. Ele precisava entender como isso poderia afetar o que já havia sido criado. Gustavo estava sentado em sua mesa, a mensagem de Ana brilhando em sua tela. O coração batia acelerado. Ele queria sair correndo, mas algo segurava. Um misto de ansiedade e expectativa o envolvia enquanto cada palavra da mensagem se repetia na sua mente. O que mais Ana teria para revelar? Por que isso era tão urgente? Com um suspiro profundo, decidiu que não poderia esperar. Vestiu-se às pressas e foi até a casa de Ana. À medida que se aproximava, a luz suave da sala dela o acolheu. Ele bateu na porta nervoso e Ana logo apareceu. O olhar dela estava tenso, como se uma tempestade estivesse prestes a acontecer. Ana, oi? Você me chamou? Ele começou, tentando esconder a inquietação que se agigantava dentro dele. Oi, Gustavo. Obrigada por vir, ela respondeu, gesticulando para que ele entrasse. Preciso te explicar algumas coisas antes do evento. Gustavo se sentou. Eu quero te ouvir. O que aconteceu? Ana fechou os olhos por um momento, como se estivesse buscando coragem. Eu não sei como te dizer isso, mas meu marido e eu temos um plano em andamento. Uma campanha que pode, de alguma forma, ajudar não só a nossa filha, mas várias outras crianças com condições semelhantes. Mas isso tem a ver com dinheiro, e há pessoas que não vão querer que isso aconteça. Mas você não disse que precisava de doações? Como isso é diferente? Gustavo perguntou, tentando entender. Nossa ideia é mobilizar mais do que apenas a comunidade. Queremos envolver empresas patrocinadores, uma abordagem mais agressiva. E algumas pessoas estão interessadas em sabotar isso. Elas temem perder controle sobre a situação. O olhar dela se desnudava de preocupação e esperança ao mesmo tempo. Eu só não quero que nada atrapalhe a luta da minha filha. Gustavo se lembrou do brilho nos olhos de Ana quando falava sobre a filha. Era claro que a mãe estava disposta a ir até o fim. Então, o que precisamos fazer para impedir isso? Ele indagou. Precisamos montar uma equipe de apoio. Pessoas que possam nos ajudar a garantir que essa campanha seja um sucesso. Ana respondeu fervorosamente. Se nós conseguirmos essa verba, será um salto gigantesco no tratamento e na pesquisa por uma solução. Não ia apenas salvar minha filha, mas tantas outras crianças. A convicção dela acendeu uma chama dentro de Gustavo. Ele sentiu que juntos poderiam enfrentar qualquer desafio. Conte comigo, Ana. Vamos conseguir isso. Vamos desmascarar essas pessoas que querem barrar nosso trabalho, ele prometeu, a determinação evidente em sua voz. Enquanto falavam, algo começou a se formar. Eles não eram apenas dois amigos com uma ideia, estavam se tornando um time. A energia na sala parecia pulsar, criada pela urgência da situação e pela vontade de fazer a diferença. Ana sorriu, admirando a força que ele emanava. Amanhã no evento vamos apresentar tudo isso. Precisamos mostrar a todos que não estamos sozinhos. É hora de lutar. Estamos juntos nessa, Gustavo reafirmou,
sentindo que um novo capítulo estava prestes a começar. No entanto, uma expressão de preocupação cruzou o rosto de Ana. Tem mais uma coisa, uma informação que recebi esta tarde. E se não for boa? O coração de Gustavo disparou novamente. O que mais havia se desenrolado naquela teia de incertezas? O evento estava prestes a acontecer e havia ainda mais segredos a serem revelados. Ele respirou fundo, preparando-se para o que estava por vir, o sentimento de que a verdade poderia mudar tudo mais uma vez. Gustavo notou a sombra que se formou no rosto de Ana. A tensão no ar era palpável, como um fio prestes a estourar. Ana, o que houve? Você parece tão preocupada, ele perguntou, tentando entender a fonte daquela ansiedade. Eu recebi uma mensagem de um dos patrocinadores, ela respondeu, sua voz vacilante. Ele me avisou que por causa da iniciativa, algumas pessoas estão organizando uma reunião para tentar barrar o nosso projeto. O que mais me assusta é que esse patrocinador pode não querer mais se envolver. Se ele sair, tudo isso pode desmoronar. Um nó se formou na garganta de Gustavo. Ele sentiu a urgência daquela situação. A luta de Ana e sua família não era apenas uma questão de arrecadar fundos, mas de garantir um futuro para a pequena que ele aprendia a amar como se fosse sua. Temos que agir rápido. Essa reunião é amanhã também? Sim, e na mesma hora do evento. Vamos apresentar nossa proposta e se conseguirmos ganhar o apoio do público, isso poderá deixar os sabotadores nervosos e impedi-los de agir, Ana disse, sua voz se preenchendo de uma nova determinação. Mas precisamos de pessoas dispostas a lutar por nós. Gustavo assentiu. Ele estava preparado para todo tipo de jornada. Vou falar com alguns amigos, pessoas que se importam com causas assim. Temos que reunir o maior número de apoio possível. Com isso, os dois começaram a planejar. Ana pegou seu celular e começou a fazer uma lista de contatos enquanto Gustavo ligava para os amigos. A cada minuto que passava, a tensão aumentava, mas também a esperança. Eles estavam se unindo para enfrentar um inimigo invisível. A apatia e o medo que ameaçavam sufocar a alegria e a saúde das crianças. Gustavo sentiu seu coração bater mais forte a cada ligação que fazia. Ele queria que todos ao seu redor sentissem um pouco da mesma paixão que ardia dentro dele. Falou com um amigo da faculdade, uma jornalista que poderia ajudar na divulgação, e com uma amiga que tinha contatos com redes sociais. Estão todos empolgados, Ana. Mas precisamos de uma boa apresentação. Que tal fazer um vídeo? Uma história que mostre a realidade? Isso pode tocar as pessoas de verdade, sugeriu Gustavo. Ele achava que contar a história da filha de Ana desse jeito poderia trazer um impacto maior. Ana hesitou, mas logo concordou. É uma boa ideia. A gente tem que mostrar a elas a verdade, entregar a vida real para que as pessoas não consigam fechar os olhos. O brilho de determinação dela voltou, e isso encorajava ainda mais Gustavo. Enquanto a noite avançava, eles trabalharam juntos, entre risadas nervosas e momentos de reflexão. O sentimento de camaradagem crescia, tornando-se uma força poderosa que os unia ainda mais. Mas uma pergunta persistia na mente de Gustavo. E se tudo isso não funcionasse? E se o apoio que buscavam não aparecesse? Ele olhou para Ana, onde a esperança reluzia em seus olhos. Era uma questão que poderia arruinar a confiança que eles estavam construindo. No fundo, Gustavo sabia que a batalha estava apenas começando. No entanto, ao levantar a cabeça para encarar Ana, ele sentiu que o que mais importava era a luta em si. Eles estavam juntos e isso já era uma vitória. Hoje vi um brilho em você que não tinha visto antes, ele disse com um sorriso tímido. Vamos fazer isso dar certo, Ana. Ela sorriu de volta, mas uma sombra de dúvida ainda pairava sobre o futuro. Eles tinham um objetivo, mas os desafios eram complexos e não sabiam exatamente a extensão do poder daqueles que se opunham a eles. Mal podiam imaginar a tempestade que estavam prestes a enfrentar. A hora do evento estava se aproximando e, no fundo, Gustavo sentia que a verdadeira batalha estava muito longe de acabar. O que mais os aguardava nessa luta incansável por mudança? A manhã do evento chegou mais rápido do que Ana e Gustavo esperavam. O sol brilhava intensamente e o som das ruas parecia um eco distante comparado à tempestade que ardia dentro deles. Eles se encontraram na sala de reuniões do pequeno centro comunitário, onde tudo estava sendo preparado para a apresentação. A atmosfera estava carregada de excitação e receios. Ana organizava as folhas da apresentação, enquanto Gustavo checava o equipamento de som. Cada movimento parecia amplificado por uma tensão elétrica no ar. Você está pronta? Ele perguntou, querendo transmitir confiança. Eu acho que sim. Mas não posso parar de pensar no que pode dar errado, Ana respondeu, mordendo o lábio.
Ela tinha o olhar nervoso, mas ele pôde notar a pequena chama de esperança que ainda ardia em seu interior. Escuta, vamos mostrar a verdade. O que importa é que estamos aqui por um motivo. A nossa luta é por aquelas crianças, dizia Gustavo, tentando tranquilizá-la. Ele sentiu sua mão apertar a dela, um gesto simples que transmitia força. Pouco a pouco, a sala parecia ganhar vida. Pessoas chegavam e se espalhavam por entre as cadeiras, risos e conversas a preenchiam. O clima começava a mudar, era a confirmação de que existia apoio, e isso aquecia os corações de Ana e Gustavo. Quando o evento começou, as luzes diminuíram e os olhares se voltaram para o palco. Era o momento de apresentar o vídeo que Eduardo, o amigo cineasta, havia feito. Ana e Gustavo se entreolharam, sem palavras. O coração de Gustavo disparou enquanto o vídeo começava a rodar. No projetor, as imagens da filha de Ana e de outras crianças vulneráveis surgiam, carregadas de sorrisos e lágrimas. O fundo musical, suave e tocante, convidava todos a sentir juntos. As reações da plateia eram visíveis. Pessoas enxugando lágrimas, outras segurando as mãos próximas ao peito. Gustavo sentiu uma onda de emoção inundar o ambiente e ele olhou para Ana, que tinha os olhos brilhando. Era um sinal de que eles podiam realmente alcançar corações. Com o vídeo concluído, Ana subiu ao palco. A plateia aplaudiu calorosamente. Quando ela começou a falar, a voz tremia, mas a paixão que irradiava dela era contagiante. Ela contava histórias de luta, de superação, e do que significava para ela e sua filha. Enquanto falava, Gustavo notou um homem no fundo da sala. Ele parecia hesitante, nervoso, e olhava para a apresentação com atenção. Era um dos patrocinadores. O que ficava mais inquietante era que a expressão dele não parecia animada. No entanto, Gustavo não tinha espaço para dúvidas, ele se concentrava no que Ana dizia. Ao final da apresentação, aplausos ecoaram pelo espaço. Mas antes que Gustavo pudesse sentir alívio, o homem do fundo se levantou. O silêncio ficou quase ensurdecedor. Precisamos conversar, ele disse. E como que num filme, todos os olhares se dirigiram a ele. O coração de Ana disparou. Esperamos que você esteja disposto a ajudar. Um amigo de Gustavo começou a falar, mas o homem levantou uma mão e pediu calma. Ele só queria entender mais. Gustavo sentiu a tensão no ar voltar, como se a vitória estivesse ameaçada. Ana olhou para Gustavo, a incerteza pintando seu rosto. Essa conversa poderia mudar tudo, e ele sabia que o que se seguiu seria crucial. Eles estavam prestes a descobrir se a coragem deles teria valido a pena ou se tudo aquilo poderia se desmoronar. O que ele não esperava era que a conversa revelasse segredos ainda mais profundos. Você realmente está preparada para saber o que está em jogo? Perguntou ele, girando sobre o que parecia um dilema moral. O olhar de Ana se endureceu. O que vem a seguir poderia ser mais do que apenas apoio. Poderia ser um rompimento de fé naquilo que acreditavam. E enquanto a plateia observava, o que começava a acontecer naquele momento poderia mudar o destino de todos ali. Ana respirou fundo, seu olhar fixo no homem que tinha interrompido a apresentação. A tensão na sala era palpável, como se o ar tivesse se feito pesado. O coração de Gustavo batia acelerado. Ele sentia que estavam na linha tênue entre um futuro promissor e o abismo da incerteza. O homem continuou, destrinchando uma verdade que poderia desmoronar tudo o que haviam construído. Meu nome é Ricardo, começou ele, a voz grave reverberando pelo ambiente. Eu sou um dos patrocinadores que você deseja para a sua campanha. Mas essa decisão não é simples. Existe muita política por trás disso, muitas pessoas que não estão dispostas a jogar limpo. Gustavo trocou um olhar preocupado com Ana. O que Ricardo estava prestes a revelar poderia impactar não apenas a campanha deles, mas a vida da filha de Ana e de muitas outras crianças. Estou aqui para ajudar, mas a verdade é que as doações não vêm à toa. A pressão que sofremos significa que qualquer apoio pode gerar consequências que não temos como prever. Algumas forças desejam que isso fracasse, porque temem perder o controle, disse Ricardo, com um semblante sério. O murmúrio se espalhou entre o público. As expressões mudaram, entre a curiosidade e a apreensão. Gustavo sentia a ansiedade crescendo dentro dele como uma tempestade. Ele queria que tudo ficasse claro, que a esperança não fosse desvanecida pela corrupção e pelas armadilhas de poder. Não podemos deixar que o medo nos paralise, interveio Gustavo, fazendo um movimento decisivo para a frente. Estamos lutando por algo real e verdadeiro. Precisamos unir forças, todos juntos, sem receios. Esse é o momento de mostrarmos os sorrisos que estamos tentando salvar. Ana se juntou a ele, o olhar firme. Nós não estamos sozinhos. Estamos criando uma rede de apoio, um movimento que irá além da nossa história. Precisamos da coragem de todos que estão aqui, porque toda vida merece uma chance.
A sala se encheu de murmúrios de concordância, e alguns membros da plateia começaram a aplaudir. Ricardo parecia surpreso, mas uma centelha de admiração iluminou seu olhar. Se você realmente acredita nisso, é hora de mostrar. Ele se virou para Gustavo e Ana como podem aglutinar essa comunidade. E se precisarmos de transparência? Mostrar a todos as contas, o destino do dinheiro a ser arrecadado? Isso pode gerar confiança não só em mim, mas em outros investidores, ele prosseguiu, parecendo mais engajado. Ana assentiu. Vamos fazer isso. Vamos expor nossos planos, nossa luta em busca do tratamento. Vamos abrir as portas e convidar todos para entrarem e se unirem a nós. Sua voz, agora cheia de determinação, reverberava. O ambiente tinha mudado. A plateia estava começando a perceber que o que iniciou como uma simples luta, agora se tornava uma batalheira. A força estava sendo criada a partir da união e da coragem. Se vocês têm uma ideia clara do que estão lutando, eu estarei ao seu lado. Mas é preciso que apresentem seus planos. E, se possível, demonstrem a transparência que tanto falam. Juntos podemos atrair mais apoiadores, disse Ricardo, um leve sorriso surgindo em seu rosto. A energia se intensificou, e Gustavo sentiu o poder do apoio coletivo. Ele olhou para Ana, que já estava escrevendo notas, organizando novos pensamentos e ideias. Juntos, eles poderiam criar algo maior do que imaginavam. O evento avançou para o próximo passo. Ana e Gustavo decidiram dar um passo à frente para organizar reuniões abertas à comunidade e envolver mais pessoas nessa causa. Cada nó de apoio se tornaria um laço mais forte na busca pelo tratamento e na luta pelas crianças que precisavam desesperadamente. Naquela noite, o grupo se despediu, cada um carregando não apenas uma visão, mas uma nova esperança. Gustavo olhou para Ana, o coração cheio. A batalha ainda estava apenas começando, mas eles estavam prontos para encarar o que fosse necessário. Enquanto caminhavam para casa, mãos entrelaçadas, tanto Gustavo quanto Ana sabiam que haviam construído algo precioso, um amor profundo que não se limitava a si mesmos, mas que enxergava além. Uma nova história, uma nova luta. Eles não estavam mais apenas lutando por um tratamento, mas por uma comunidade, uma vida conectada. E então, antes de se separarem na porta da casa de Ana, ela segurou seu rosto com as mãos e disse: "Nós conseguimos, Gustavo. Esse é apenas o começo." Com um sorriso genuíno e lágrimas nos olhos, ela sentiu a transformação do que eram e do que poderiam se tornar. No final, o caminho que seguiram não foi apenas sobre luta e superação. Tratou-se de descobrir o poder que o amor, a fé e a união têm de nos transformar e nos levar a um futuro brilhante. E você, que acompanhou até aqui essa história, essa luta, não pode deixar de se inscrever imediatamente no canal. Você precisa estar por dentro das próximas histórias exclusivas. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e comente suas reações sobre esse final emocionante. E lembre-se, não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa transformação. Esse é o momento de mostrar seu apoio.